Batata doce. Batata doce e galinha guisada. Eu adoro essa mistura. Eu acho que aí, do outro lado, tem muita gente que também gosta. Na realidade, só de ficar procurando algumas imagens por aqui já me deu uma baita vontade. Calma, você não abriu o vídeo errado. Essa não é uma aula de culinária. Nós vamos falar sim de arqueologia, de história da navegação / oceanografia e sim, de batatas. Então, para começar, você sabe de onde vieram a batata doce e a galinha? É claro, você pode dizer ali do sítio da estrada, na feira do Tizeiro, no supermercado. Essas são as respostas fáceis. Mas deixa eu refazer a pergunta. Historicamente, de onde vieram a galinha e a batata doce? Pois bem, a batata doce é originária da América do Sul. O povo Quichua, povo nativo do Peru, Bolívia, tem também no Chile, um pouco na Argentina, Equador. Mas esse povo cultiva a batata há tanto tempo quanto a gente consegue recuar na sua história. Já a domesticação da galinha aconteceu na Ásia, no sul da China mais precisamente. E isso já tem mais de 8.000 anos, portanto ainda na Idade da Pedra. Então, como a batata doce se espalhou pela Oceania e como a galinha chegou na América do Sul? Bem, vamos descascar essa batata e vamos por partes, começando com as batatas. Isso porque as evidências sobre as galinhas chegaram quase no final dessa história. Em meados do século XX apareceram muitas publicações científicas falando do espalhamento da batata doce no Pacífico. Muitos desses trabalhos, aliás, eram do único e inesquecível Thor Heyerdahl. Tem um vídeo sobre ele aqui no canal. O Thor sabia que a batata foi domesticada 7.000 anos atrás na América do Sul e que ela aparece em sítios arqueológicos na Oceania a partir de 1.000 anos atrás. Daí ele formulou a hipótese de que os nativos da América do Sul teriam levado a batata junto em suas balsas quando começaram a colonizar a Oceania. E isso, muito embora as evidências de artes e idioma já apontassem na direção oposta. Essas batatas arqueológicas certamente ajudaram o Thor a conseguir financiamento para sua expedição épica e inovadora. Um argumento muito forte era o próprio nome da batata doce em Quichua e na Polinésia. É muito parecido. A palavra Quichua, kumar, mudou muito pouco com a distância. Virou rumara, kumara, uara, sempre algo em torno desse som. Independentemente da forma como chegou na Oceania, a batata doce se difundiu entre as ilhas rapidamente. E isso evidencia uma comunicação bem ativa entre essas ilhas. De norte a sul, os ilhéus aprenderam a cultivar a batata doce, que se tornou um importante item de subsistência. Apesar do sucesso da viagem do Kon-Tiki, a academia não estava nada convencida com essa história. A arqueologia tradicional, analisando obras de arte, geralmente entalhadas sobre madeira e pedra, tecelagem, inscrições em pedra, ferramentas, arquitetura, construção naval, utilização de recursos naturais e ainda costumes, tudo isso continuava apontando na direção oposta à de Thor. Lá no começo dos anos 60 surgiu a biologia molecular. E talvez tenha demorado mais algumas décadas, mas finalmente chegou a bala de prata para a hipótese de Thor Heyerdahl. Confirmando a arqueologia tradicional e ainda melhorando a teoria em aspectos tais como origens e temporalidade, ficou claro que a Oceania foi ocupada por grupos diferentes do sul da Ásia, e que a ocupação começou há mais de 5.000 anos atrás, ou seja, 3.000 anos antes de Cristo. Enquanto isso, no Mediterrâneo ainda estavam fazendo barcos de palha. A expansão foi em direção leste, até chegar nas Filipinas, Papua e Nova Guiné, Ilha Salomão, Arquipélago de Marianas mais ao norte, Vanuatu e Nova Caledônia mais ao sul. Tudo isso aconteceu entre 1.500 e 1.200 anos antes de Cristo. E então, quase que subitamente, as grandes navegações foram interrompidas. E isso por cerca de 1 milênio. Ainda hoje a ciência procura entender essa interrupção e até agora não conseguiu mais do que conjecturas para tentar explicar esse evento. Mas se a descoberta de ilhas longínquas diminuiu,
o desenvolvimento da cultura e da navegação regional continuou. Criou-se naquelas ilhas um caldo cultural e étnico, de forma que os historiadores reconhecem ali o surgimento da cultura lapita, os verdadeiros ancestrais dos polinésios. E da mesma forma como foi interrompida, aconteceu a retomada das navegações, identificadas a partir do ano 200 e se alongando até o ano 1200. Para sudoeste, saindo de Bornéu, a ilha de Madagascar foi colonizada por volta do ano 500. Ao leste chegaram no Tahiti e Marquesas no ano 700, Samoa e Tonga nos anos 800 e 900, respectivamente. Finalmente chegaram no Havaí no ano 900, Nova Zelândia e Ilha de Páscoa entre os anos 1000 e 1200. Essa retomada das grandes navegações é, na realidade, o ponto no tempo onde acontece o filme Moana da Disney. Quem tem criança em casa já deve ter visto. E agora chegou a hora de depenar a galinha, que também pode ser vista como a segunda bala de prata para liquidar a hipótese do Heyerdahl. Por ironia, a descoberta aconteceu bem no ano em que morre Heyerdahl, em 2002. Nesse ano foi escavado um sítio arqueológico no Chile, numa localidade chamada El Arenal, onde viveu uma tribo da etnia Mapuche entre os anos 1000 e 1500. Nesse sítio foram encontrados alguns ossos, no que parecia se tratar dos restos de um galeto. Depois de analisados, foi confirmado que se tratava mesmo de uma galinha, só que essa galinha viveu entre os anos 1300 e 1400, portanto, alguns séculos antes dos europeus desembarcarem na América do Sul. Essa poderia ser a confirmação de que os polinésios teriam chegado à América do Sul antes dos europeus. Afinal, uma balsa como a do Heyerdahl jamais poderia fazer a viagem de retorno para levar o que quer que seja da Oceania para a América. A pergunta agora não era mais se os polinésios chegaram na América, mas quando isso aconteceu. Como se não bastassem duas balas, veio uma terceira. Com o aperfeiçoamento dos métodos da biologia molecular e com novas pesquisas, descobriu-se que DNA nativo da América do Sul havia entrado na Oceania, primeiramente pelo arquipélago das Marquesas do Sul, e só depois se espalhou para a Ilha da Páscoa e outras ilhas. Segundo o trabalho aqui consultado, que devemos esperar que não seja a última palavra no assunto, a mistura aconteceu no começo do ano 1000. E aqui eu tiro alguns segundos para viajar na maionese. Será que esse primeiro encontro intercontinental aconteceu em uma praia no Peru? Será que ele convidou a moça para dar uma volta no seu iate supermoderno? Ou será que eles esperaram até conhecer os pais dele nas Ilhas Marquesas? Ou será que tudo começou em uma parada no meio do caminho? Segundo Alexander Ioannidis, o primeiro autor do trabalho, os dados disponíveis ainda não permitem dizer isso. E essa viagem não é tão na maionese afinal das contas. Primeiro, porque não está na ficha dos polinésios essa mania de desembarcar tocando terror. Isso é mais coisa dos europeus. Em algumas ilhas até rolavam guerras, como na Nova Zelândia, mas era entre tribos da mesma ilha, e mesmo assim as guerras entre polinésios tinham por característica uma baixa letalidade. Se isso fosse possível, e sem desmerecer a escola que ele iniciou, a escola da arqueologia experimental, eu gostaria muito de fazer umas perguntas ao Thor Heyerdahl. Do tipo, mas seu Thor, não era muito mais fácil imaginar que os polinésios chegaram na América do que os nativos sul-americanos na Oceania? Porque, veja bem, seu Thor, o senhor embarcou numa balsa, digamos, muito rudimentar, é feia mesmo, com uma capacidade de navegação e manobra muito limitada. O Kon-Tiki não navegava, ele ia à deriva, e jamais poderia fazer o caminho de volta. Seu Thor, o senhor podia ter embarcado num desses, olha a diferença. Eles já eram bem conhecidas e até imitados por ricaços que participavam de regatas. Com um desses, um Drua, o senhor poderia ter feito a sua viagem em 25 dias, ao invés de 110 dias.
Na realidade, o senhor poderia ter ido e voltado em 50 dias e o Contiki ainda estaria no meio do caminho. Eu subiria no Contiki com a mesma emoção que eu subiria nesse carro, com um terço na mão. Já nesse outro aqui, eu só colocaria o cinto de segurança e ligaria o rádio. Os primeiros exploradores europeus que chegaram na Oceania já descreveram as proezas dos veleiros polinésios. Vamos pegar, por exemplo, dois bem famosos, Louis Antoine de Bougainville, francês, e James Cook, inglês. Entre os anos 1763 e 1769, esses dois exploradores mapearam a Oceania. Enquanto o francês viajou em um navio de guerra pesado e cheio de canhões, com o nome La Baudoise, o segundo viajou em um navio pensado na exploração, construção leve e que deveria ser veloz, pelo menos para a época, batizado de The Endeavour. Os dois comandantes anotaram no livro de bordo situações muito semelhantes. O primeiro em Samoa e o segundo próximo à ilha de Tonga. Abre aspas. Os nativos velejavam à nossa volta com a mesma facilidade como se estivéssemos ancorados. Fecha aspas. Os oficiais do Endeavour estimaram a velocidade de um deles e chegou a impressionantes 22 nós. Isso dá uns 34 km por hora. Esse registro deve ter sido uma velocidade recorde que levou séculos para ser quebrado. O desenho dos barcos foi evoluindo com o tempo e também foram se multiplicando as formas por regiões do Pacífico. Isso indica que a experimentação era uma norma. E em cada região eram construídos barcos diferentes para funções diferentes. Barcos de carga ou de pesca, transporte rápido ou de longas distâncias, barcos de guerra ou rituais. Mas desde cedo, o que sempre caracterizou um barco polinésio foi o uso de flutuadores laterais. Isso é para aumentar a estabilidade. Esses flutuadores variaram em forma e tamanho até que se chegou no catamarã, que é um barco com dois cascos iguais. Os catamarãs são rápidos, estáveis e com muito espaço para carga. Os cascos podiam ser esculpidos em troncos ou ainda feito de tábuas amarradas com cordas feitas de fibra de coco. As eventuais frestas eram seladas com um material obtido da seiva da fruta-pão, imagino que seja parecido com o látex. Usando tábuas, era possível construir barcos maiores. Se tem registro de catamarãs com até 32 metros, o que para o tipo de embarcação, mesmo nos dias de hoje, é um veleiro muito grande. Os polinésios tinham um arsenal de plantas para obter diferentes materiais. Por exemplo, para as velas podia ser usado folhas de coqueiro, fios de fibra de coco, tecidos, um tecido feito de cascas de árvores que podia ser usado inclusive no vestuário. Ainda se obtinham tintas, vernizes, óleos e graxas com diferentes propósitos, isso sem falar dos fármacos. O coqueiro certamente tinha um papel central. Além das fibras e da palha, o coco seco era a forma de levar água adentro do barco. Quanto mais cocos pudessem ser carregados nos barcos, mais longe se poderia navegar. O coco vazio ainda tem a polpa, que é muito nutritiva. Para se orientar durante o dia, além de usar o sol, podiam também usar o ângulo das ondas e do vento em relação ao barco. Eles eram capazes de perceber a direção real e aparente do vento e com isso compensar a rota do barco, compensando a deriva por correntes e pelo próprio vento. Lançavam mão de sinais do ambiente, como aves e mamíferos que indicavam a proximidade de terra firme. Uma foca indica a presença de uma ilha, já golfinhos pode ser uma ilha ou um atol, e assim por diante. Uma ave voando no final da tarde está indo para o pouso em terra firme. É só seguir na mesma direção. Se for uma ave pelágica, como um albatroz, por exemplo, não adianta seguir porque dormem no mar. Só vão para a terra durante a reprodução. Então os bons navegadores conheciam bem as aves e mamíferos marinhos. E muito especiais são as cartas de navegação dos polinésios, constituídas de pedaços de bambu, conchas e fibras, indicavam a posição relativa entre um certo grupo de ilhas. Mostravam, além das rotas possíveis, a direção das ondas predominantes e correntes.
As tiras de bambu em forma de curva indicavam a deformação das ondas pela presença de ilhas. Dessa forma era possível saber da presença de ilha, mesmo que ela se encontre abaixo da linha do horizonte. Diferentes cartas de navegação podiam ser encontradas nos mercados das maiores ilhas, retratando diferentes partes do Pacífico. Embora a construção fosse simples, sua leitura e uso exigia muita experiência. Os navegadores polinésios conheciam bem as estrelas e até desenvolveram uma bússola celeste. A rota era definida pelo ângulo do barco em relação às estrelas que estavam próximas da linha do horizonte. Quando uma estrela subia muito ou quando ela se punha no horizonte, outra estrela era escolhida. Segundo os mestres, de 7 a 12 estrelas são suficientes para navegar uma noite. Como a trajetória das estrelas forma um arco no céu, os navegadores utilizavam as mãos para medir distâncias no céu ou da estrela até o horizonte, e com isso determinavam o norte, o sul, leste ou o oeste. Outro exemplo notável da capacidade de observação desses navegadores era enxergar através das nuvens. Isso soa meio estranho, mas eu vou explicar. Aqui junto vai a primeira fórmula do curso de oceanografia. Você já deve ter visto isso num dia de praia, quando os navios começam a sumir atrás da linha do horizonte. Essa linha do horizonte, para além da qual qualquer objeto parece se esconder, pode ser calculado pela fórmula 3,57 vezes a raiz da altura do observador. Agora imagine alguém em pé no convés de um barco polinésio. Imagine que os olhos desse alguém estejam a 3 metros acima do nível do mar. Então, pela fórmula do horizonte, qualquer objeto além de 6 quilômetros começa a se esconder. Agora imagine um atol, onde a copa dos coqueiros estão a 8 metros de altura. De novo, pela fórmula, todo o atol estará abaixo da linha do horizonte a apenas 10 km de distância. Os navegadores sabiam que ilhas e atóis refletem a luz do sol de forma diferente que o mar profundo, por conta da vegetação, praias e das águas rasas. Observando as nuvens baixas, os navegadores podiam identificar mudanças na coloração que poderiam indicar ilhas e atóis para além da linha do horizonte. E para finalizar esse assunto no vídeo, porque na real teria muito mais, vou tentar explicar a navegação de sobrevivência. E começo lembrando que a conquista do Pacífico aconteceu do oeste para o leste. Portanto, os polinésios navegavam contra o vento e contra a corrente. Eles conseguiam velejar contra um vento num ângulo de mais ou menos 70 graus, o que, aliás, o Kon-Tiki jamais conseguiria. Numa manobra conhecida na navegação, a vela por orça. A rota é um zigue-zague cujo resultado final é um deslocamento contra o vento. A estratégia de sobrevivência consistia em retornar à latitude da ilha de partida, e então virar o barco de costas para o vento e para a corrente. A natureza empurrando para o oeste, rapidinho chegavam em casa. Os polinésios não possuíam escrita, de forma que todos os saberes eram transmitidos de geração para geração na forma oral. Aqui se inclui a cultura náutica, seja o desenho da canoa, a localização das ilhas, as dicas de navegação e o nome das estrelas, etc. Tudo isso era passado de geração em geração na forma oral e, muito frequentemente, através de rimas e melodias. É isso mesmo, a música. É claro que o Ocidente já absorveu bastante dos saberes da Polinésia, mas a verdade é que nos seus locais de origem a cultura estava em extinção. Por volta do ano de 1970, ainda existiam menos de 12 wayfinders. Por falta de uma tradução melhor, vou chamar wayfinders de pilotos, que na marinharia são as pessoas que seguram o leme. Todos eram pessoas com certa idade, sendo que um dos mais sábios morreria em 2010, Mao Piailug. Na prática, quando os idiomas nativos deixam de ser falados, a cultura que eles representam também morre. Por volta de 1975, foi lançada ao mar uma réplica da Hokulea, um barco histórico para, seguindo a linha de Thor Heyerdahl, refazer algumas navegações também históricas. A construção seguiu todo o ritual, desde a escolha da árvore, da forma como era feito desde a antiguidade. Isso deu um certo impulso, aumentando a autoestima dos povos da Oceania.
Tanto que quando Rocoléia chegou no porto de Papeete, no Tahiti, vindo de Honolulu, uma multidão de quase 20 mil pessoas estava esperando e comemorando na praia. Foi uma viagem sem GPS ou bússola, usando somente os saberes de Maupieiluk. Mas, apesar desse esforço, a cultura polinésia continuava moribunda. E olha só, eu nunca falei bem de grandes corporações e do Big Money. Mas dessa vez eu vou ter que admitir, foi diferente. Já pelo nome, Moana, que significa oceano. A Disney já havia feito isso antes com o filme O Rei Leão, produzindo uma versão totalmente dublada em Zulu. Para Moana foram feitas 3 versões especiais, tahitiano, maori e havaiano. E isso sem interesse econômico, porque é um público bem restrito. O filme Moana foi produzido após 6 anos de intensa pesquisa, visitando centros culturais e pessoas das antigas, contratando historiadores e coisa e tal. E o resultado ficou muito bom. Então eu fui ver o que os nativos tinham achado do filme. O que eu vi foi muita emoção e lágrimas. Falar de representatividade é muito importante. O resultado é que os jovens começaram a se interessar pelos idiomas nativos e pelos saberes. Talvez, mas só talvez, ainda é cedo para dizer, um Big Corp tenha dado uma sobrevida a uma cultura em extinção. Bem o contrário do que fazem normalmente. Para terminar, eu vou colocar aqui uma sequência de 2 minutos do filme para que vocês vejam o nível de detalhes. Acho que vocês vão reconhecer algumas coisas que eu descrevi por aqui. De minha parte, ainda não consigo ver essa sequência sem ficar com os olhos marejados. Mostra bem como o oceano está no DNA dos polinésios. Aliás, se você viu o filme, a Moana virou uma Wayfinder. Até mais, pessoal! At night we name every star.